Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Há poucas comidas mais belas do que um panado. Um panado do tamanho de um prato, com a sua tez dourada, só um gomo de limão sobre ele, transforma-me o corpo e o espírito. Aconteceu há dias com o schnitzel do velhinho Figlmüller, em Viena. O Figlmüller é um desses restaurantes para turistas, com fila à porta, uma espécie de Ramiro vienense. Mas é bom. Mal o empregado, no seu colete preto, apareceu com o prato na mão, senti golfadas de dopamina no cérebro, ao mesmo tempo que a morrinha que enegrecia à tarde desaparecia. Lembrei-me então de quando ainda só havia uma autoestrada em Portugal e as estações de serviço eram restaurantes a sério, com panados a sério. Sempre que viajávamos para norte, parávamos no restaurante Pôr do Sol, ali para Alcoentre. Os panados do Pôr do Sol eram também eles imponentes, servidos em sandes, bombas de gordura e conforto. De resto, senti sempre grande prazer fisiológico com comidas douradas em geral, não apenas as de pão ralado. São os fritos, todos os fritos, que me põem a salivar de alegria. E os fritos não têm género nem nação. São bons de todo o tipo, no mundo inteiro. Um dos grandes prazeres a que me obrigo é ir à Andaluzia, no verão, praticar o pescaíto frito. E tanto pode ser numa rua de Ayamonte, sobre uma mesa de plástico só com um prato e um garfo e uma salada de tomate, como no bar Margalho, num balcão de Sevilha, no Canha-Bota, por exemplo, excelente o mero frito, ou numa esplanada ao acaso do bairro da Malagueta, em Málaga, a comer uns salmonetitos. O segredo do peixe frito são três: a temperatura do óleo e o ponto da fritura, interior úmido, exterior crocante, a qualidade do óleo e, mais importante do que tudo, a mudança frequente do óleo, trio pouco visto neste pedaço mais ocidental da Ibéria. Uma vez perguntei ao chefe do Caleja, restaurante com uma estrela Michelin em Málaga, quantas vezes mudava de óleo para fritar peixe. E ele respondeu-me: sempre que vou fritar peixe, mudo o óleo. Os espanhóis fritam bem, sem dúvida, mas também os japoneses, veja-se a Palme da Tempura, e os chineses, saudades do peixe com molho agridoce do Shandong, que Mr. Lu fazia no Martim Moniz, e os brasileiros, pastéis de feira, coxinha, e vários povos do Médio Oriente, falafel, quibe, e os americanos, frango frito, e os argentinos, milanesa. A paixão pelos fritos é universal e pode aparecer onde menos esperamos. Há uns tempos surgiu-me no YouTube um vídeo de um coreano a fritar coisas. O cenário era a cozinha de um restaurante comum, banal, de comida de rua, com duas fritadeiras gigantes. Ninguém falava, não havia banda sonora, nada. Era só a imagem e o som de um homem a afundar berinjelas, caranguejos de cascamol e camarões-tigre numa banheira borbulhante de óleo. Deitado na minha cama às 2 da manhã, quando as peças começaram a dourar, senti a boca aguar. Como eu, muitos outros terão sentido o mesmo êxtase. O vídeo tinha 20 milhões de visualizações. A ciência avança algumas explicações para esta atração por fritos. A mais relevante remete para as reações de Maillard. Quando fritamos, estamos a criar interações entre açúcares e aminoácidos que produzem novos aromas e sabores. É por isso que os humanos gostam de comida tostadinha. Outra justificação dada pelos cientistas tem a ver com a gordura. Para haver fritos tem de haver gordura, e a gordura suscita uma sensação de recompensa imediata no cérebro, o mesmo tipo de alegria provocada pelos doces. A fritura, sobretudo a que é feita com palme, tem ainda uma outra qualidade extraordinária. Quando bem feita, ela é crocante e a crocância também nos faz felizes. Como quase sempre, a explicação está fundada na sobrevivência da espécie. A crocância é um sinal de frescura, de qualidade alimentar. E tem ainda uma outra característica, o som. Charles Spence, investigador de Oxford, autor de Gastrophysics, The New Science of Eating, explica que gostamos de comida borbulhenta, como são os fritos, porque o seu som capta-nos a atenção. Por tudo isto, pergunte-se a um chefe qual o prato mais pedido do menu, e o mais certo é ele lamentar-se por o croquete ganhar ao carpaccio de gamba azul. E a tudo.
Os fritos são quase sempre o elefante no menu, o soprano na sala. Bis, bis. E já sabem, há mais comida para além de bife com batatas fritas, mas bife com batatas fritas é muito bom. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.